Às vezes, as pessoas pensam que perder dinheiro acontece de repente, mas na maioria das vezes não é assim. Geralmente começa com pequenas decisões que parecem normais no dia a dia, coisas que ninguém considera um problema. E é exatamente isso que aconteceu com o Carlos. Carlos era um homem comum, trabalhava num armazém e vivia de forma simples. Não era rico, mas também não passava grandes dificuldades. Conseguia pagar as contas e ainda guardar algum dinheiro no final do mês. Durante muito tempo, isso já era suficiente para ele, até que um dia o salário aumentou. Não foi uma mudança enorme, mas para ele aquilo significava progresso. Ele sentiu que finalmente a vida estava a melhorar. E foi aí que tudo começou a mudar. No início foram pequenas decisões. Uma roupa nova aqui, um jantar fora ali, um telemóvel melhor porque o antigo já não funcionava tão bem. Nada disso parecia errado. Na cabeça dele fazia sentido. Ele estava a ganhar mais, então podia viver um pouco melhor. Mas o que ele não percebeu é que o dinheiro não desaparece de uma vez só. Ele vai saindo devagar, em escolhas que parecem inofensivas. No final do primeiro mês, com o novo salário, Carlos abriu a conta e ficou em silêncio por alguns segundos. O dinheiro tinha acabado, mais rápido do que antes. Ele ficou confuso. Se ganhava mais, como é que sobrava menos? Mas ele não levou isso muito a sério. Pensou que era apenas falta de controle naquele mês, e disse a si mesmo que no próximo iria organizar melhor. Só que isso não aconteceu, porque no mês seguinte os gastos não diminuíram, aumentaram, e sem perceber Carlos começou a entrar num ciclo perigoso. Um ciclo que parece normal no início, mas que muda tudo com o tempo, e ele ainda não fazia ideia disso. Mês seguinte, Carlos percebeu que o dinheiro já não chegava com a mesma facilidade. Mas em vez de parar e analisar, ele fez o que muita gente faz sem pensar muito. Começou a ajustar por fora. Primeiro, passou a usar o cartão de crédito mais vezes. Depois eu pago, ele dizia para si mesmo. Era só uma compra aqui, outra ali. Nada grande, nada perigoso. Ou pelo menos era isso que ele pensava. No início parecia até útil. O cartão resolvia os momentos em que o dinheiro acabava antes do mês terminar. Mas o problema é que o cartão não resolve. Ele adia. E o que está adiado sempre volta maior. Carlos não percebeu isso logo. Ele continuou a viver normalmente. Só que agora com uma diferença. Parte do dinheiro já não era dele, era do banco. E isso muda tudo. Mesmo que não pareça no começo. Com o tempo, ele começou a perder o controle. As pequenas compras deixaram de ser pequenas. O saldo do cartão começou a crescer. E as faturas começaram a aparecer, com valores que ele preferia não olhar com atenção. Ainda assim ele ignorava. Eu dou um jeito no próximo mês, repetia. Mas o próximo mês nunca resolvia nada, só empurrava o problema para frente. Até que um dia, ele tentou pagar uma fatura e percebeu algo estranho. Não tinha dinheiro suficiente, nem para cobrir tudo. Foi a primeira vez que Carlos sentiu aquele aperto no peito. Uma mistura de surpresa com medo. Mas em vez de parar completamente, ele fez outra escolha perigosa. Pegou outro pequeno empréstimo para organizar as coisas. Na cabeça dele, aquilo era apenas uma fase. Uma ajuda temporária. Mas na prática, ele tinha acabado de entrar num ciclo ainda mais difícil, porque agora ele não devia apenas ao cartão, devia também ao empréstimo. E os dois começaram a crescer ao mesmo tempo. Enquanto isso, a vida dele continuava a mesma por fora. Ele ainda ia trabalhar, ainda comprava coisas pequenas, ainda tentava parecer que estava tudo sob controle. Mas por dentro, a situação estava a ficar apertada. Cada mês começava a trazer menos liberdade e mais pressão. E pela primeira vez, Carlos começou a evitar olhar para as contas. Não por falta de tempo, mas por medo do que ia encontrar. E mesmo assim, ele ainda acreditava que estava a controlar tudo. Mas não estava. A situação de Carlos já não era a mesma. O que antes parecia apenas desorganização virou pressão constante. Todos os meses começavam com a mesma sensação. Trabalhar para ele não era mais liberdade, era sobrevivência. As faturas chegavam, os prazos apertavam, e o dinheiro parecia desaparecer antes mesmo de chegar. Até que um dia, veio o golpe que ele não esperava. A empresa onde trabalhava anunciou cortes. Não foi pessoal. Não foi contra ele. Mas quando chegou a lista, o nome dele estava lá. Carlos ficou parado por alguns segundos, como se não tivesse entendido bem. Ele já sabia que a vida não estava fácil, mas nunca imaginou perder o emprego naquele momento. No mesmo dia, saiu do trabalho com uma sensação estranha. Não era só tristeza, era vazio, e pela primeira vez,
Ele teve tempo para pensar de verdade na sua situação. Em casa, ele abriu as contas. Cartão de crédito. Empréstimo. Juros. Valores acumulados. E pela primeira vez, ele viu o tamanho real do problema. Não era pouco. Não era passageiro. Era grande demais para ignorar. Ele tentou organizar tudo, mas já não havia margem. O dinheiro que tinha guardado era quase nada, e não duraria muito. Os dias seguintes foram difíceis. Carlos começou a cortar tudo o que podia. Parou de sair. Parou de comprar qualquer coisa desnecessária. Mas agora já não era uma questão de estilo de vida. Era uma questão de sobrevivência. E foi nesse silêncio, sozinho em casa, que ele finalmente percebeu algo que nunca tinha entendido antes. O problema não tinha começado quando ele perdeu o emprego. Tinha começado muito antes. No dia em que ele começou a gastar sem planear. No dia em que ele aceitou dívidas como solução fácil. No dia em que ele ignorou os primeiros sinais. Tudo parecia pequeno no início. Mas pequenos erros, repetidos, constroem grandes problemas. Com o tempo, Carlos começou a reconstruir a vida aos poucos. Não foi rápido. Não foi bonito, mas foi real. Conseguiu um trabalho simples. Começou a pagar as dívidas devagar. E aprendeu a guardar mesmo quando era pouco. Porque agora ele entendia algo que nunca tinha entendido antes. Não é quanto você ganha que define a sua vida. É como você lida com o que tem.